Vladimir, como está você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Sabe que tem gente que acha que você é muito pessimista, né? Que É? você exagera um pouco, não é bem assim, não, afinal o governo está indo razoável e tal. E aí, ontem saiu o relatório do arcabouço fiscal do deputado Carlos Cajado, que é um ex-bolsonarista, um homem do Lira, e o relatório será apoiado, o Haddad já declarou isso, o relatório dele será apoiado pelo governo Lula, e o Planalto já avisou que deputado do PT que ousar apresentar a qualquer emenda a esse relatório sofrerá punições severas. O deputado Lindbergh, que vinha defendendo o direito de fazer estas emendas, já foi vetado na CPI do 8 de janeiro. Pois bem, ontem me dediquei a estudar o projeto. Tem isso aqui logo na introdução. A introdução deste projeto, isso está aqui logo no capítulo 1º, nas disposições preliminares. Eu posso estar enganado, quero te ouvir. Me parece que ele é o manifesto do Estado mínimo dedicado a uma atividade central: garantir o pagamento dos juros das dívidas para os ricos e muito ricos do Brasil. O que diz esses dois parágrafos? A política fiscal da União deve ser conduzida de modo a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, portanto, o pagamento da dívida, prevenindo riscos e promovendo medidas de ajuste fiscal em caso de desvios, garantindo a solvência e a sustentabilidade intertemporal das contas públicas. Ou seja, o ajuste fiscal é feito para garantir o pagamento dos juros das dívidas. No segundo parágrafo, integram um conjunto de medidas de ajuste à obtenção de resultados fiscais compatíveis com o quê? Com a sustentabilidade da dívida. Isso não estava no projeto do Haddad, mas o governo Lula vai apoiar o que me parece ser talvez uma das maiores derrotas históricas do PT e da esquerda brasileira, né? Aprovar um manifesto pelo Estado mínimo, né? Então, Mauro, se eu entendo bem, não é muito diferente do que já existe agora, que é uma situação na qual, bem, o equilíbrio fiscal, o pagamento da dívida é o elemento central da organização do orçamento da União. Eu queria só insistir em um ponto que me parece muito significativo. Talvez isso seja muito a expressão da impossibilidade efetiva de funcionamento de um tipo de aliança, como essa aliança que sustenta esse governo. Acho que muito mais do que algum tipo de limitação de figuras específicas ou qualquer coisa desse tipo. Porque o que fica muito claro é, bem, o governo tem lá seu cálculo. O cálculo ele tem um quadro que ele procura fazer, passar dentro de um processo de coalizão. Esse quadro ele é cada vez mais limitado, exatamente pelas negociações que ele tem que fazer com todos os seus aliados ou com o Congresso. Certo? Essas negociações elas foram vendidas como possíveis exatamente pela coalizão, pelo fato de que você integra pessoas no governo, então, em troca, elas vão aprovar as reformas que você tenta implementar. O que está acontecendo é uma coisa completamente diferente. Você integra essas pessoas do governo e elas não aprovam o que você quer. Ou seja, você entrega tudo e recebe nada. É mais ou menos isso que está acontecendo. Certo? Ou recebe muito, muito pouco. Né? Esse tipo de problema é um problema que já foi visto em vários governos de coalizão, em várias partes do nosso continente. É o mesmo tipo de problema. Não tem nada novo nisso. O Brasil simplesmente repete compulsivamente, certo? Há uma impossibilidade que está mais do que vista. A gente fica com... Eu não sou pessimista, mas eu só não acredito que fazer os mesmos erros vão dar em resultados diferentes. É só isso. Certo? Só acho que, bem, a gente já errou dessa maneira, o resultado foi esse que deu, certo? A gente vai errar do mesmo jeito e vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Qual é o resultado? Você não governa, você não está governando. Quem governa são os setores, eu diria, mais conservadores da sua aliança, porque eles impõem o seu limite. Eles definem mais ou menos o que você pode efetivamente realizar e o que você não pode realizar. Né? Então, ou seja, é simplesmente dizer, esta conta, ela não fecha, ela não tem como fechar. É impossível fechar.
E a gente fica numa situação, um pensamento muito compulsivo, quer dizer, mas não tem outra coisa a fazer. Mas é isso. Né? Ou seja, isso eu acho que é pessimismo, está entendendo? É o fatalismo, né? É o discurso da Haddad, né? A correlação de forças está dada, é o que dá para fazer, tem que fazer, né? Então, eu acho que esse é um discurso do governo. Esse é um discurso do governo. O que acontece, eu tenho um incômodo um pouco grande com essa coisa de fritar ministro, porque o que acontece mais ou menos é o seguinte: você personaliza em uma pessoa os impasses gerais do governo. É uma maneira que o governo tem de uma certa forma, esconder a sua impossibilidade, jogando nas costas de alguma pessoa específica. E acho que a gente, como analista, não deve entrar nesse tipo de situação. A gente deve entender, não, mas qualquer pessoa que estivesse naquele lugar daria na mesma situação. Não é um problema de alguém, você tem uma estrutura que não vai funcionar. É isso. Né? Então você pode trocar, você pode fazer o que quiser, a estrutura vai continuar a mesma, se você tiver esse modelo de governabilidade. Né? Então, volto a insistir. O pessimismo que eu vejo está aí. Está aí nesse pessimismo de dizer, olha, não tem o que fazer a não ser o pior. Isso é o pessimismo. Né? E eu não acho isso, acho que tem muita coisa a fazer. Né? Então, eu acho que efetivamente esse modelo de coalizão já demonstrou desde o Bolsonaro que ele não existe mais para o Brasil. Ele não funciona mais, ele vira cada vez mais um modelo de chantagem aberta. Você não precisa nem esconder o nível de chantagem. Certo? Você fazer coalizão com alguém como Lira, é simplesmente você rir da cara do país. Você não tem a menor condição nada desse nível. Eu insistiria assim, vários outros governos passaram por situações semelhantes, vários entraram em catástrofes muito parecidas com o que a gente vai entrar, certo? Existem alguns que tentaram outra coisa, né? Por exemplo, o governo da Colômbia, numa situação muito parecida, rompeu a coalizão, consolidou seu núcleo de esquerda e falou, a gente vai ganhar na rua. Né? Ou se a gente perder, pelo menos que a gente consolide o nosso horizonte de anunciação, a gente consolide nossa posição e entenda que a luta política é uma luta de longa duração. Você não consegue agora, você vai conseguir lá na frente, mas você não pode se desarticular por completo. Desarticular a sua posição, a enunciação do que você quer, que é o que está acontecendo. Isso eu acho o pior dos mundos. Sim. A gente tem uma condição na qual... Isso é explícito, né, Vladimir? Você olha as entrevistas do Lira. Quando eu falei do Haddad, eu não estou personalizando. Na verdade, o Haddad ele é o portador, vamos dizer assim, dessa tendência principal do governo Lula. A gente vê o Lira, e aí também sem personalizar, mas ele é o personagem. As entrevistas últimas que ele tem dado não está escondido, está explícito. Ele diz assim, ó. O presidente Lula tem que entender que o contexto desse governo é diferente do que foi há 20 anos atrás. O Congresso é dominado pelos conservadores, ou a correlação de forças entre o legislativo e o executivo mudou radicalmente. Então, o governo Lula tem que saber os limites nos quais pode atuar. E os limites nos quais o governo Lula pode atuar é fazer um governo de direita, né? Então, no fundo, o Lira tem razão em um ponto. 2023 não é 2003. E acho que o Lula não entendeu isso até agora. Né? Ou seja, nesse governo ninguém entendeu. Não é 2003, não existe a base social para nenhum tipo de pacto, como foi feito naqueles anos. Não é só uma questão do Congresso, não é uma questão só da configuração do Congresso. A sociedade não tem espaço para este pacto que foi feito com o lulismo. Não tem mais. É uma sociedade cindida, é uma sociedade radicalmente clivada, uma sociedade ideologicamente clivada, uma sociedade onde, se a gente pensa muito claramente, o núcleo bolsonarista não diminuiu uma linha. Uma linha. Se tivesse eleição hoje, a gente ia ver números muito parecidos com o que aconteceram há meses atrás. Pode fazer o que você quiser, fazer todas as coisas de corrupção, botar a gente na cadeia, prender. Isso não vai mudar, porque não é esta a questão. Esse núcleo tem base econômica sólida, certo? Ele está vinculado às estruturas do agronegócio, que enriqueceu regiões do Brasil, claro que com os custos brutais do ponto de vista ecológico, certo? Com o tipo de impasse ecológico que lhe é próprio, claro que com o modelo de concentração que lhe é próprio, mas enriqueceu, né, aquela região, tanto que a região vota no Bolsonaro.
A gente não pode continuar achando que a população, como geral, é uma quantidade de nefelibatas estúpidos. Então, eles lutam pelos seus interesses, eles podem estar tendo um cálculo de interesse que vai contra o interesse do país. Isso é o que um pouco está acontecendo. Certo? Mas a questão é, eu só volto, insisto nisso, por quê? Porque há bases sólidas, e elas vão continuar. A questão, para a esquerda brasileira, é como você atua neste horizonte. Você atua como bombeiro, que fica tentando apagar incêndio a todo momento, impedir cisões, fricções, certo? E conflitos que vão ocorrer, que estão ocorrendo, que por mais que você faça qualquer coisa, não vão deixar de ocorrer, ou você se prepara para esses conflitos. Ou você se prepara para esses conflitos consolidando suas posições, mostrando o tipo de sociedade alternativa que a esquerda procura, lutando por ela, entendendo que correlação de força é como nuvem. É um processo que, se você entra no debate político, a correlação de forças ela se modifica. Já tem milhões de casos, eu costumo dizer sobre vários exemplos. Né? Veja só, a gente está falando de um governo que o governo vai e bate boca com o Banco Central. Né? O governo vai e apresenta algum tipo de medida de modificação da estrutura do Banco Central? Não apresenta. Ah, mas vai perder. Que diferença faz? Eu quero saber que diferença faz. Se você apresenta, você pauta a sociedade. Você obriga a sociedade a discutir todos os dias. Você mobiliza a sociedade. Você vê os pontos onde estão mais difíceis, você tenta depois apresentar uma outra emenda, fazer uma outra coisa nesse sentido. Ou seja, você organiza a agenda do debate. O problema brasileiro hoje é esse. A agenda do debate nacional é definida pela extrema-direita. A esquerda não tem uma agenda de debate, a não ser sobre algumas questões muito específicas. Não, e mesmo quando tem maioria, renuncia essa maioria. O Conselho Monetário Nacional, que define as metas da inflação, que dão a justificativa, as metas tão estreitas como hoje, né? Dão a justificativa para manter a taxa de juros elevado, é 2-1. É 2 votos do governo Lula, 1 voto do Banco Central. Aí tem a reunião do Conselho Monetário Nacional e o governo Lula não propõe a revisão da meta. Ou seja, mesmo quando tem maioria, entrega de bandeja. Né? Realmente... Não, mesmo isso, você poderia já ter derrubado esse neto do Roberto Campos. Pois é. Você já tem razões suficientes para derrubá-lo. Certo? Ele não conseguiu realizar aquilo que o Banco Central deveria ter realizado. Certo? Ele foi incompetente nas suas atribuições. Você poderia estar pautando a discussão nesse nível, você poderia ter entrado de sola nessa discussão, já que isso trava radicalmente qualquer possibilidade de fazer o que quiser. Mas o fato é que, se você fizer isso, a tua coalizão acaba. Não é essa é a questão. Você acha que o quê? A União Brasil vai continuar lá, vai continuar te apoiando? Você acha que o Alckmin vai falar, não, tudo bem, é isso aí mesmo? Certo? O guerreiro do povo brasileiro, a gente está agora do outro lado? Claro que não, claro que não. Ou seja, a questão, é necessário ter consciência disso. Este modelo é ingovernável. Ele é ingovernável. Ele vai nos levar a uma situação na qual a gente vai entrar num processo de paralisia. Esse processo de paralisia só vai fortalecer a extrema-direita. Não, e aí, Vladimir, eu sei que esse tipo de coisa soa como uma ofensa para algumas pessoas de esquerda, mas eu acho que a gente precisava olhar para a extrema-direita e aprender com ela. Né? Olha, eu acho que assim, a gente estabelece uma agenda, sabe que não vão ganhar necessariamente agora, mas estabelece uma agenda de acumulação de força. Né? Então, eu insistiria o seguinte, Mauro, a gente entrou num processo histórico mundial de deslocamento da política para os extremos. Esse é um processo lento, gradual e irreversível. Ele não tem como se reverter. Né? Porque, afinal de contas, o sistema de pactos que fundou as democracias liberais depois da Segunda Guerra Mundial, ele acabou, ele não existe mais. A direita entendeu isso. Então, ela entrou num processo contínuo, gradual e irreversível de radicalização. Essa consolidação da extrema-direita é um movimento de 15 anos no mundo. Pelo menos 15 anos isso está acontecendo. No Brasil, isso vem acontecendo desde 2018. E não é por uma derrota eleitoral da extrema-direita que isso se modifica. É porque ela volta. Como ela voltou na Itália continuamente, entendeu? Ela se consolidou, mesmo perdendo eleições, se consolidou na França, certo? Ela vai se consolidar nos Estados Unidos, ela se consolidou nos Estados Unidos, a gente está vendo, o risco do Trump ser reeleito é enorme, certo? Isso independente do tipo de governo que ele tenha feito, ou seja, isso mostra que eles tiveram uma compreensão clara do momento histórico. É um momento onde a política
se radicalizou. A esquerda não compreendeu isso, até hoje. Até hoje ela não compreendeu. Né? E num fato mundial, e no Brasil ainda mais grave ainda. Acho ainda muito mais grave, porque você tem um tipo de dinâmica da esquerda brasileira, que é um tipo de dinâmica, que a esquerda brasileira é uma esquerda de classe média. Né? Essa aqui é a questão, ela tem um extrato de classe média, ela tem uma lógica de classe média. Então, todos os seus discursos são vinculados um pouco a isso. Sabe? Os nossos discursos lá de ressentimento, isso é o quê? É porque a classe média vê o outro setor da classe média radicalizado. É que você vê isso quando você vai no seu almoço de família no domingo, vê o primo lá que se radicalizou, que é um ressentido efetivo, tal, não sei o quê, e projeta isso para todo o país. As explicações que a esquerda tem são as explicações que a classe média tem, né, dos comportamentos da extrema-direita do outro setor da classe média. Ela reduz o país a isso, ela não consegue entender por que pessoas mais pobres vão fazer esse tipo de opção. Ela não tem nenhuma compreensão nesse sentido, porque esse não é o seu horizonte. Certo? Então, quer dizer, esse tipo de configuração de classe da esquerda brasileira, certo, impede que ela radicalize quando ela precisa. Impede, ela não consegue fazer isso. Organicamente, ela não consegue. A sua história é assim. A história da esquerda brasileira é essa. Os setores que entendem que é necessário fazer um tipo de radicalização são sempre minoritários, mas não são minoritários porque eles não têm apoio popular, porque eles não têm máquina, não têm estrutura, não têm presença institucional, os partidos, os sindicatos de esquerda funcionam de outra maneira. Só que agora está vendo, a gente não está funcionando mais, porque o mundo espera outra coisa. E esse caminho não vai ser um caminho simples, vai ser um caminho difícil, vai ser um caminho lento, e é necessário você estar preparado para isso. Mas é o único caminho que é possível. Porque se isso não acontecer, a questão se coloca de outra maneira. Vai existir um lugar para a esquerda no futuro da política mundial? Ou não? Ou a gente é um projeto historicamente acabado, historicamente terminado. Porque veja o que vai acontecendo com as estruturas da esquerda no mundo. Elas vão perdendo a sua adesão ao seu próprio discurso. A esquerda se transformou em uma forma de traição. É isso que aconteceu. Mundialmente se transformou em uma forma de... Por exemplo, eu errei várias vezes nesses últimos anos. Quando o Syriza subiu, quando o Podemos subiu, quando você teve algumas dinâmicas aqui na prova, eu imaginava que você tinha forças de transformação interna que, no fundo, não estavam lá, ou que não conseguiram ser hegemônicas. Eu acho que a gente tem que tirar uma consequência disso. A consequência disso é um pouco essa, ou seja, você tem uma dinâmica de necessidade de clarificação de pauta e radicalização que a extrema-direita fez, só para eu dar um exemplo. O Syriza não conseguiu realizar aquilo que o povo grego tinha pedido em relação à zona euro, quer dizer, olha, a gente vai sair da zona euro, se for desse jeito. Uhum. A direita, o Boris Johnson fez isso. Ou seja, independente do que aconteceu, ele fez o que prometeu, entendeu? E nós não fazemos o que nós prometemos. A gente sempre tem uma explicação para dizer, olha, a gente queria ter feito isso e não fez. É claro que chega uma hora que politicamente a gente vai ficar irrelevante. Uhum. Sim. Não, e que a esquerda vai se tornando a grande defensora das instituições do Estado burguês. De instituições que funcionam mal. Uhum. São instituições que a gente sempre criticou e que nunca vão funcionar bem. A gente fala, mas você tem setores da população brasileira que são anti-institucionais, que criticam o Congresso, que criticam o Supremo Tribunal Federal. Bem, o que a gente fez durante décadas? Isso é o que a gente sempre fez. A gente nunca fez nada diferente. Né? Então, a gente mudou agora, é outra coisa. Por quê? Porque a gente tem medo do que está vindo contra nós, a gente se alia aos setores oligarcas da direita brasileira, oligarquia brasileira, né? Na esperança de que a gente consiga barrar essa extrema-direita popular. Né? E não vai conseguir desse jeito, não, você pode ter certeza. Na segunda-feira, eu conversei aqui com o Jefferson Miola sobre algo que me parece que pode não parecer ter conexão com esse nosso tema, mas acho que tem. Que foi esse anúncio que o presidente Lula fez na semana passada de que vai voltar a ter carro popular no Brasil, de que vai estimular a indústria do carro popular no Brasil. E o Miola estava comentando aqui, falando, não tem mais carro popular, não existe carro popular. Né? Não existe a possibilidade de voltar à roda da história e produzir Fusca. Mesmo porque nem existe mais a indústria automobilística tal como existiu no passado.
a Europa, o Giancarlo Soma estava dizendo isso, em 2035 será proibida a fabricação de carros com motores a combustão com combustíveis fósseis, né? Com óleo diesel, gasolina e tal. Ou seja, é um olhar para trás na história, essa ideia do carro popular. Além de ser uma mentira, né? Não vai ter carro popular. Acho que o máximo do carro popular é 60 mil reais, né? Uma coisa assim. Pois é. Não, o que eu acho assim, o governo ele procura soluções, né, nesse sentido. Quer dizer, o que ele está tentando fazer? Você tem uma indústria automobilística que efetivamente ela tem uma margem de lucro inacreditável assim, dentro do Brasil. Você tem preços exorbitantes sobre qualquer tipo de visão. Ele está tentando, de uma maneira ou de outra, permitir fazer um pouco o jogo que ele fez lá no primeiro mandato do Lula. Permitir que a população ela tenha acesso a certos bens que até agora não estão conseguindo ter. Bem, isso é uma coisa. Eu não farei aqui a crítica de um governo que está tentando baratear carro para a população, né? Mas acho que tem um outro dado aí interessante, que é, nas circunstâncias ecológicas atuais, você espera dos governos que eles tenham um projeto de médio, curto, médio e longo prazo de transformação das nossas estruturas viárias para que a gente possa ter uma situação ecológica mais sustentável, né? Acho que você espera dos governos que eles consigam, criar estruturas de transporte coletivo que possam permitir as pessoas não usarem carro, pura e simplesmente, né? Em todos os sentidos, dentro das cidades, interestadualmente, nacionalmente. E isso efetivamente a gente nunca teve. Nunca teve, né? E a gente sente isso cada vez mais, né? Então, acho que tem um gargalo, tem um problema aí, que é um problema que não é tratado como uma questão fundamental do Estado. Perfeito. É isso aí. A previsão de que o arcabouço fiscal vai ser aprovado por grande maioria no Congresso Nacional, por grande maioria. Aparentemente, só o PSOL no campo da esquerda, com alguns outros agregados, votará. Mesmo dentro do PT, quem tem discordância está com medo de votar contra por conta do anúncio de retaliações do Palácio do Planalto. Então, essa hegemonia vai se consolidando, né, Vladimir? Não, mas, mais uma vez, é a condição da sustentação do governo que pensa a governabilidade dessa forma. Isso vai ser assim durante todos os 4 anos, né? Correlação de forças não se muda dessa maneira. É a única coisa que eu tenho a dizer, né? Ela se muda de outra forma. Ela se muda você tensionando o processo, né? Tentando modificar a agenda do debate nacional, pautando essa agenda, estimulando mobilizações. O que nada disso tem sido feito, muito pelo contrário. Vladimir Safatli, acho que ele tem sido uma voz... Cara, vou te falar, lamentei demais você não ter conseguido se eleger para o Congresso Nacional. Acho que seria uma voz de polarização hoje muito relevante no debate no Congresso Nacional e na cena política institucional, para pensar a cena política para além dos limites da institucionalidade do Estado brasileiro. Mas obrigado, você está aqui, tá bom? Vem, a gente vai debatendo, vai conversando. Obrigado pela tua presença, por ter voltado aqui ao Fórum Café. Um abraço. Um abraço. Até mais.